Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Manhã abençoada, hoje o tempo aqui na minha região tá maravilhoso. Hoje eu trouxe uma palavra para vocês que bradou no meu coração essa semana. Na verdade, ontem. E eu acredito que Deus quer falar com vocês de alguma forma. Convido vocês para essa palavra com café, né? Palavra com café porque, gente, as minhas manhãs tem que ter um cafezinho, porque se não tiver um cafezinho, eu já acordo esquisita. E eu tô ficando bem viciadinha. Não viciada, mas tô bem gostando de um café. Não gostava muito antes, mas tô começando a gostar, a sentir prazer de tomar um café da manhã. Enfim, vamos lá, né? A palavra que eu tenho para vocês hoje é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo inicial 36. Então fala assim a palavra de Deus para nós nessa manhã abençoadíssima. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A palavra de Deus é linda, gente. Espírito Santo fala com a gente e toda vez que eu vou ler algum verso, e às vezes vou até passar para alguém algo que é a palavra de Deus, eu vejo a forma que eu fico um pouco... eu fico muito, parece sentimental quando eu tô lendo a palavra de Deus, porque eu não sei explicar muito o porquê disso, mas a palavra de Deus mexe muito comigo, com o meu coração na hora que eu tô falando, e a gente vê como Jesus estava naquele momento, antes de ser direcionado para a nossa justificação, que é nos salvar, né, do pecado inicial lá de Adão e Eva, que foi se transpassando de geração em geração. Então, meus irmãos, quando eu li essa palavra, Deus falou no meu coração muito sobre oração. E quando eu lia, eu me lembrava o tanto que eu sou dependente disso. Porque tem dias, meu irmão, minha irmã, que a gente não tá bem realmente. Tem dias muito difíceis. Dias que o peso é forte, é bem grande nas nossas vidas. Depois vocês me contam aqui se vocês se sentem assim também. Tem dia que você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas quando eu li essa palavra, eu vi que Jesus, sabendo que seria morto, sabendo qual que seria o caminho que ele tomaria ali para justificar os nossos pecados, a palavra mesmo fala que ele se entristeceu tanto, ele estava tão angustiado o coração dele, igual, fala no verso 39 em diante. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo-me: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então, nenhuma hora podes vigiar.
o 37, o 38, que fala: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É o verso 38 que fala que a angústia que Jesus sentia naquele momento. E o que ele fez para resolver aquele problema dele. E o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Não só como se sentir isso como dependência, não, meus queridos. Porque a gente acha que a gente, como pessoa, no mundo que a gente está vivendo, eu já pensei muito dessa forma. Nós achamos que somos independentes, mas não somos. Somos fracos. E a gente tem que saber buscar quem realmente resolve nossos problemas. Eu falo muito isso. É algo que eu coloco muito na minha vida. A gente tem que buscar a quem sabe resolver os nossos problemas. E Jesus, naquela situação, se sentindo angustiado e entristecido, ele buscou ao Pai. Ele foi orar. E ele sabendo tudo o que ia acontecer, ele se prostrou. Eu imagino a forma como que ele foi buscar o Pai. Quando a gente fala se prostrar, a gente não fala só se ajoelhar, não. Eu imagino ele deitando seu rosto no chão, igual a palavra fala, se prostrou o seu rosto. E eu imagino ele deitando e se humilhando mesmo para Deus Pai. Porque eu imagino o peso que estava sobre ele naquele momento, sabendo que, e quando eu falo um peso, não é um peso que só nosso não, irmãos, que a gente tem os dias pesados nossos, né? Mas se você imaginar, se você for entrar no histórico da mensagem bíblica e um pouco até da teologia e da história, você vai ver que Jesus, ele ia ser morto para salvar todos, não só o povo dele, não. A morte de Jesus justificou não só a vida daqueles que o seguiam naquela época. Ele morreu para salvar todos que o crê, todos os que conhecem ele. Então, imagina o peso que estava sobre a vida dele, a angústia, o pecado que estava sobre ele. É muito, muito forte, eu imagino. Por isso que eu falei que eu fico um pouco comovida quando eu leio a palavra de Deus, porque parece que eu entro lá dentro. Eu começo a ver, tipo, as coisas que realmente poderia ter acontecido, assim, sabe? E eu imagino o sentimento que ele tava passando. Às vezes a gente como ser humano, somos falhos e fracos, e a gente sente o peso do dia a dia na nossa vida. A gente sente o peso do trabalho, a gente sente o peso, às vezes, do relacionamento, a gente sente o peso de decisões que tomamos. Mas agora imagina o peso que Jesus estava sentindo naquela época para nos salvar. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Jesus, naquela situação, naquele momento, ele buscou Deus Pai. Ele se prostrou seu rosto no chão e foi orar. Esse dia eu estava conversando com meu esposo, que eu sou muito dependente de Deus. Sou muito dependente mesmo. E eu falo isso porque eu me sinto uma pessoa muito sentimental às vezes. E a gente tinha muito hábito de acordar nas madrugadas e orar. A gente orou isso antes do nosso casamento, a gente guardou as madrugadas para orar antes do nosso casamento, a gente guardava antes da gente fazer o nosso dia a dia, tudo. E com a questão da mudança, que a gente mudou de meio de casa, há algumas semanas, não, foi praticamente semanas passadas. Foi tão corrida as coisas que eu não tava conseguindo
me prostrar em oração nas madrugadas. E ontem, até em conversa com ele, eu falei, nossa, eu tô me sentindo tão fraca. A gente precisa, porque assim, a oração nossa do dia é muito válida também, irmãos. Não tô falando que o horário do dia é melhor que o horário de madrugada, não tô falando isso. Mas eu senti a dependência, a dependência de buscar a Deus. E eu vejo o tanto que eu tava ficando mais edificada na minha vida, a Lana, sabe? A forma como que eu tava me agindo, a forma que eu tava pensando as coisas. E oração, ela edifica muita gente, irmãos. Edifica muito, muito. E não edifica só na parte espiritual, não. Edifica tudo. Edifica a forma como que você fala com as pessoas. Edifica a forma como você vê as pessoas. Então, por isso que eu falo a importância disso. E naquela época, voltando aqui na palavra de Deus, Jesus, ele se sentindo dependente. Eu imagino a dependência que ele estava de Deus Pai naquela época, antes de acontecer a crucificação e o ato ser consumado, a morte de Jesus ser consumado. A dependência dele, ele buscou da melhor forma. Ele nos ensina da forma que ele fez, ele nos ensina. Às vezes a gente tá dependente de alguma coisa. Eu quero um resultado muito esperado. Eu quero melhorar tal coisa. Busque em oração primeiro, porque eu sei que Deus vai colocar no seu coração o que realmente ele quer com você. E o mais lindo de tudo, que Jesus, ele fala, tem uma passagem, uma parte aqui que fala assim, que seja feita de acordo com a sua vontade, Pai. Afasta de mim esse cálice. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que as coisas têm que ser feitas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Busque em oração. Não tô falando pra você não pedir pra Deus, não é isso. A gente precisa pedir sim, buscar as coisas que a gente quer. Não tô falando que você não deve fazer isso. Estou falando para você buscar, porque busque em oração, porque Deus tem uma resposta pra gente. Deus sempre tem uma resposta. Ou ele fala com a gente da palavra de Deus. Comigo é assim. Ou ele fala com a gente da palavra de Deus, ou ele coloca alguém para falar com a gente. Para mim é dessa forma que ele revela as coisas até o momento. Ele fala muito fortemente. Nas minhas orações, quando eu converso com ele, porque eu falo que eu sou uma pessoa um pouquinho desligada. Não desligada, assim, mas tem coisa que eu não consigo entender. Aí eu falo assim, Senhor, se o Senhor não... se o Senhor quer falar alguma coisa comigo, quer me ensinar alguma coisa, coloca alguém para falar comigo. Coloca alguém para falar comigo, porque... às vezes eu não tô entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Então me ajuda. Então eu oro muito dessa forma. Aí ele coloca pessoas. Essa semana passada eu tava pedindo um negócio pra ele, querendo entender alguma coisa, né? Que eu não tava entendendo. Ele colocou 3 pessoas pra falar comigo. Veio um irmão na minha casa montar aqui. Depois a outra irmã, que eu acho que é a esposa do pastor, tinha falado também no coisa. Eu fui em outra fazer visita em outra congregação, na verdade, na cidade da casa do meu esposo, da família. O irmão revelou lá também. Eu falei, gente, é Deus. Deus querendo falar, porque às vezes a gente não... Eu sou desligada. Às vezes você lê a palavra, você se alimenta da palavra, mas tem coisa ali que Deus quer falar que você não presta atenção. Por isso que eu oro muito dessa forma. Por isso que eu falo para vocês querem alguma coisa, você quer um entendimento, você quer uma sabedoria, você quer um conhecimento, você quer alguma coisa, pede em oração que Deus vai te responder de alguma forma. Ele vai te entregar de alguma forma. Mas você tem que ter no seu coração também que às vezes
aquilo ali não é para você. Igual Jesus fala, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha, afasta de mim esse cálice, se for da sua vontade. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus é perfeita, boa, perfeita e agradável para o seu povo. Não é perfeita, não é a nossa vontade que é boa, gente. A gente tem que colocar isso na mente nossa. Não é a nossa vontade, não, é a vontade de Deus. Deus sabe cada passinho. Às vezes você acha que você vai dar um passo aqui, você vai conseguir, mas quem sabe é Deus. Deus sabe se você vai dar conta de fazer isso. Então coloque em oração, aprende a colocar seus problemas, aprende a colocar seus sonhos. Jesus se sentiu angustiado e foi orar. Você está se sentindo angustiado? Vai orar. Você está se sentindo cansado? Vai orar. Você quer buscar alguma coisa? Eu tenho vontade de fazer tal coisa, Senhor. O que eu preciso fazer? Vai orar. Oração, gente, é alimento. É com oração e palavra de Deus que a gente alimenta o nosso espírito. Amém? Então, essa passagem que eu queria trazer para vocês. Meditem. O título dessa parte. A Bíblia que eu uso é Almeida. Aí, o livro de Mateus, capítulo 26, início, verso 36 em diante. E fala de Jesus no Getsemane. Então, aprenda a ouvir, busque em oração sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus, que ele sempre tem alguma coisa para falar conosco. Amém? Paz e graça, que vocês tenham um final de semana abençoadíssimo, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tchau!